Eu queria refletir junto com você nesta noite. Quem é você no deserto? Porque eu levanto todas as manhãs da minha vida e confesso que isso tem sido o meu pão diário, o meu devocional. Quem é o Sandro Augusto no deserto? Quem é você que quando sai do mercado ou ao passar num caixa, muito gentil, ao finalizar a contabilidade de todos os itens que passa no supermercado, a operadora do caixa diz: senhor ou senhora, a sua conta deu R$2.000, qual será a forma de pagamento? E você diz: gera o código do Pix, ou a senhora prefere em dinheiro espécie viva? Quando você sai nessa situação, qual é a sua oração? Agora, quando você vai para o mercado e você tem que dizer à sua esposa: leve a calculadora, anote o básico do básico. Anotou? Pois bem, comece a riscar muitos itens desse básico do básico, porque o que eu tenho no bolso não dá para quase nada. E quando você passa no caixa, ainda lhe falta recursos para pagar aquela compra, e você diz: mulher, por favor, chame o supervisor do caixa, porque eu não tenho dinheiro, alguns itens precisam ser tirados daqui. Qual é a sua oração? Será que é a mesma oração de aquele homem que saiu pagando a sua compra em dinheiro ou em Pix? Quem é você no deserto? Números capítulo de número 20, verso de número 5. Esta palavra tem sido meu pão diário no meu processo da minha vida. Porque vocês nos tiraram do Egito? Responda-me, Moisés e Arão. Por que é que vocês nos tiraram do Egito? Responda-me. Para nos trazer numa terra, um lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber. Foi para esse lugar que você nos trouxe, Moisés e Arão. É isso que você tem para nós, como promessa de Deus? Um lugar chamado deserto. Me apresentaram esse lugar. Mas ao mesmo tempo que me apresentaram este lugar, alguém me disse: ninguém é enviado para o deserto sem propósito. E ao mesmo tempo que me disseram que ninguém é enviado para o deserto sem propósito, uma voz ainda me disse que muitas das vezes você não vai para o deserto sozinho. Os seus filhos vão com vocês, a sua esposa ou vice-versa vai com você. E essa voz interna me diz: Sandro, como é que você tem mostrado para sua filha como vencer os desertos da vida? Porque não basta palavras para educar essa nova geração, nós precisamos de atitudes para mudar essa geração a amar Jesus intensamente.
Nós estamos cansados de balelas, estamos cansados de discurso cheio de flores, cheio de aromas. Nós estamos ansiosos para uma geração que está vendo as nossas atitudes. E essa voz diz: Sandro, você não está sozinho no deserto. E aí me disseram: quem é o Sandro diante da sua família no deserto? E uma voz ainda me disse, ministrando ao meu coração, que nós precisamos aprender que nós não somos senhores dos desertos dos nossos filhos. Nós precisamos parar de construir fortalezas de confortos para os nossos filhos e mostrarmos para os nossos filhos, ou para essa geração, que está na hora de construir tendas, ou seja, para mostrar que deserto é um lugar transitório, não é um lugar permanente, onde você constrói castelos, onde você é fixo, não. Eu preciso mostrar para essa geração que nós precisamos construir tendas, por dizer que é o seguinte: olhe, monte tendas, porque amanhã nós vamos sair daqui, e amanhã nós vamos montar tenda acolá, no dia seguinte nós vamos desmontar de novo e vamos montar acolá, porque deserto não é lugar de permanência, deserto é lugar de estadia. Mas sabe o que é o nosso problema? Nós somos muito acostumados a viver jargões religiosos. Talvez você vai me comparar um pouco mais velho agora, porque existia uma canção muito lá atrás, que talvez a gente deixou o nosso display. Se eu estivesse pregando alguns anos atrás, a sua vitrola ou o seu CD arranhou exatamente na estrofe que dizia o seguinte: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu vi alguém dando risada, então não estou me sentindo tão velho. Tem alguém aqui que ainda conhece essa canção. Mas o seu display parou exatamente nessa estrofe, e você levanta todas as manhãs da sua vida dizendo assim: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Mas se eu aprendi no deserto da minha vida que isso não basta só dar glória a Deus, eu preciso mostrar uma atitude de fé, que eu estou acreditando em Deus, porque Deus espera muito mais do que um louvor de palavras do nosso coração. Ele quer ver uma atitude, porque ao mesmo tempo que esses povos estavam aqui pressionando Moisés no momento de luto, quando Moisés e Arão estavam sofrendo a morte de Miriam, esse é o contexto do capítulo de número 20. Miriam acabou de morrer e foi enterrado no deserto. Moisés estava sofrendo um momento de luto, e ao mesmo tempo que ele estava sofrendo um momento de luto, ele estava sofrendo com essas murmurações. Porque quando eu vou além do louvor e mostro a minha mudança com a questão de mudança de vida, as pessoas vão começar a olhar para você, porque é muito fácil eu colocar uma camisa estampada dizendo eu sou livre, quando na verdade eu estou disfarçando a minha imagem de escravo, quando na verdade eu sou escravo. Mas é mais fácil eu colocar uma camiseta onde eu estampo eu sou livre e viver por mundo dizendo eu estou bem. Paulo chega a dizer que nós somos uma carta viva. Vale mais uma atitude do que 1000 palavras. Essa geração no deserto precisa ver líderes, pais, pessoas de referências que vão além do louvor, através da voz, através do cântico. Essa geração nova precisa ver pessoas que vão de olho no alvo e dizendo assim: vamos desmontar, porque aqui não é o nosso lugar. Nós temos uma promessa que está adiante, então nós não podemos parar.
E alguém vai te perguntar: o que aconteceu com o Sandro? Porque ele saiu do Egito há pouco tempo. E na caminhada a gente tenta tirar o foco dele. Mas não sei, parece que ele conheceu uma igreja chamada CBN, ali no Capão Redondo, e parece que lá dentro ele conheceu um Deus que transforma, um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E parece que ele está tão focado ali na promessa de Deus que a gente tenta dizer para ele: não, vamos para o oásis da vida. Descansa um pouco aqui no deserto, no oásis da vida, no lugar confortável. Mas não sei, ele está tão focado, ele está tão determinado, ele está tão focado naquilo que Deus tem falado para ele, que eu não sei o que acontece. Ele encontrou alguém diferente que mudou a sua história. Ou seja, quando a gente começar a entender o que vai mudar essa geração são atitudes, a gente vai ver uma geração apaixonada por Jesus. Quem é você no deserto? O deserto foi púlpito para João Batista, onde corações duros, secos e mortos do povo diante de uma mensagem de arrependimento, na preparação do caminho do Messias. Isaías capítulo de número 40 e verso de número 4: todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão rebaixadas ou rebaixados, o que está tortuoso será retificado, os lugares ásperos serão planinados. Jesus teve que passar pelo deserto. Então por que queremos ficar nos nossos oásis da vida? A fertilidade é algo incomum no deserto. Por isso não existe o que se esperar de um terreno infértil, mas sim uma mudança radical de nós mesmos em todos os aspectos das nossas vidas. O deserto continuará sendo deserto, mas, porém, o que pode modificar na caminhada é o seguinte, abre aspas: o chão não muda, mas os pés de quem caminha no deserto mudam. Porque o Senhor é quem dirige os nossos passos. Sendo assim, é possível experimentar no deserto maná diário. É possível experimentar no deserto, ver água brotar da rocha e ver todas as providências de Deus diárias. Isaías capítulo de número 32, verso 15, a parte B: então o deserto se tornará um pomar, e esse pomar será dito como um bosque. É isso que Deus faz quando nós entendemos o propósito de Deus ao passarmos para o deserto. Não há espaço para orgulhosos no deserto. João Batista não tinha muitas opções de roupa e de alimentos. Ele não valorizava bens, conforto ou honras. Uma pergunta me surge nesta noite: será que estamos preparados para passar pelo deserto sem honra humanas? Será que o orgulho resiste a um deserto isento de aplausos e holofortes? Será que um homem obstinado pelo egocentrismo, ele suportará o calor da solidão durante o dia e a humilhação de se aproximar à igualdade ou à inferioridade do que se aquece à noite da frieza do egoísmo? Deserto
está conectado à ideia de libertação. Mesmo vivendo em família, com carne na panela, o povo todo dia de manhã ouvia-se dizer: vocês não são livres. Você pode ter escolhido ficar em um lugar confortável no seu deserto da vida, mas não engane a si mesmo, porque todos os dias pela manhã você ouve: você não é livre. A decisão que você tem nesta noite é se você vai permanecer nessa zona de conforto, se assim você pode encontrar no deserto da sua vida, mas permanecer ouvindo todos os dias pela manhã: eu não sou livre. Ou você quer se levantar e dizer: não, eu realmente não sou livre, mas está na hora de eu mudar a história, o curso da minha vida, está na hora de eu passar adiante a um caminho de promessa de Deus. Por que libertação, Sandro? Moisés tinha como missão levar o povo a uma terra prometida, porém ele não conseguiu. Ele tirou o povo do Egito, mas não tirou o Egito dentro do povo. Fisicamente, no aspecto geográfico, Moisés conseguiu tirar o povo do Egito, mas a influência do Egito ainda permanecia dentro do povo. Vamos ser sinceros, somos maduros. Não adianta vir para a CBN, não adianta vir para casa e dizer: eu sou livre, quando na verdade você ainda sofre influências desse mundo. No fundo você sabe que você está no deserto, mas você não se sente livre. Você se sente ainda escravo, mesmo diante das providências de Deus, mesmo diante dos cuidados de Deus, mesmo de tudo que Deus tem feito na sua vida. Você ainda sofre as influências do deserto, a influência do Egito. Então, por que deserto tem a ideia, a conexão de libertação? Porque muitos desejou voltar para o Egito. Êxodo capítulo de número 14, eu vou te dar pelo menos 3 exemplos, que se eu fosse ditar no Velho Testamento, a gente passaria horas aqui para ver a situação em que o povo vivia diante de Deus e dos seus líderes. Êxodo capítulo de número 14, e verso de número 11. Disseram a Moisés: será que não havia sepultura no Egito? Por que é que nos tiraste de lá? Nos trouxestes para morrermos aqui, nesse deserto? Tinha lugar melhor para nós morrermos lá. Mesmo que fôssemos pagãos, mas nós queríamos morrer naquele lugar. Mesmo com rótulos de escravo, mas nós queríamos morrer naquele lugar, não nesse deserto livre. Nós não desejamos morrer nesse deserto mesmo tentando ser livre. Nós desejamos voltar para trás e morrer como pagãos. O que você fez com nós? Por que é que você nos tirou do Egito? Me diga. Lá no Egito eu não tinha luta, lá no Egito eu não tinha confronto, lá no Egito mesmo que eu era preso, mas eu tinha tudo o que eu precisava. Eu tinha carne na panela, eu tinha sombra e água fresca, mesmo no Egito, mesmo sabendo que eu era escravo, mas para mim era confortante. Eu não estou disposto a lutar pela minha liberdade, por uma transformação genuína. Eu não estou disposto, eu quero voltar para o Egito. Êxodo capítulo de número 16 e verso 3.
E os filhos de Israel disseram novamente para Moisés e Arão: por que é que, quem dera se nós tivéssemos morrido na mão do Senhor, na terra do Egito? Quem dera se a morte tivesse me abraçado na terra do Egito, antes tivéssemos sentado junto às panelas de carne, comendo pão à vontade, pois vocês nos trouxeram para esse deserto a fim de matarmos nós de fome e esta multidão. Pois bem, Moisés, eu te confesso, eu preferia que Deus tivesse me matado lá atrás, porque eu sei que eu ia morrer feliz, porque lá tinha pão e carne à vontade para mim. Pelo menos eu ia morrer feliz com a barriga cheia. Você está espantado com essas declarações? A última, Números capítulo de número 11 e verso de número 6. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser maná. Estou cansado. Moisés, eu estou cansado desse alimento aqui. Eu estou enjoado desse maná de Deus. Eu não quero mais. A minha alma está seca. Eu não aguento mais esse pão diário de Deus para a minha vida. Eu quero algo melhor. Será que Deus não tem nada melhor para mim a não ser esse pão aqui? Você está espantado? Se você refletir um pouco na sua vida, talvez é isso que você tem falado nos desertos da sua vida. Talvez não com as mesmas palavras, mas com a mesma intensidade, com a mesma intenção. A passagem obrigatória para quem deseja tornar-se ao primeiro amor se chama deserto. Eu vou repetir, a passagem obrigatória para quem deseja retornar-se ao primeiro amor se chama deserto. Você está disposto a passar por esse caminho para voltar ao primeiro amor? Se sim, seja bem-vindo, porque Deus tem tudo para prover sobre a sua vida, mas você precisa ter determinação para ser alguém livre diante de Deus. Eu entro já aqui nas partes finais de lições. Na caminhada do deserto, aprendemos grandes lições na vida. O ponto de partida da lição é o seguinte: que na saída do deserto é um processo de conversão. Mas parece que nós estamos mais preocupados em mudar o rótulo ou o que as pessoas nos conhecem, do que o nosso próprio interior, de quem realmente nós somos. Nós não estamos preocupados ao sair do deserto e viver uma transformação verdadeira no processo do deserto, mas sim disfarçar a imagem de escravo que nós estamos vivendo. Eu me lembro quando eu me converti há muitos anos atrás, na minha adolescência. E assim que eu me converti, o pastor olhou para mim e disse: você tem um chamado muito lindo de Deus. E quando ele disse isso para mim, ele me entregou uma cartilha de regras. Não é a Bíblia, tá, gente? Um panfleto mesmo de regras. Eu acho que tinha mais ou menos umas 300 regras internas da igreja. E o pastor resumiu: olha, você já não pode mais usar bigode, você não pode usar mais barba,
até porque era novo e até hoje é tudo falhado. Eu falei, pastor, não me faz diferença nenhuma. Você não pode mais usar short, a sua roupa agora é diferenciada. Você precisa chegar para a igreja todo dia de terno e gravata, estando sol, chuva, estando 40, 50 graus. Essa é a sua nova roupa como crente. Acabou dialeto, agora é só glória e aleluia. Acabou música do mundo, agora é só hino da harpa. Acabou revistas, gibis, livros de autoajuda, agora é só a Bíblia. Esquece teologia, esquece tudo, agora é só a Bíblia. Eu disse, bom, menino novo, tá bom. Mas eu entendi que na caminhada cristã a gente errou muito, porque nós estávamos preocupados em mudar rótulos. Como é que nós conhecíamos uma irmã do ciclo de oração antigamente? Os crentes antigamente aí, a mulher do coque, a saia arrastava, era como que era a saia que arrastava pó. E na rua quando a gente via assim, dizia, ali está uma mulher de Deus. Mas nessa minha caminhada como um cristão, quantos pastores eu vi se suicidar? Quantas mulheres que iam de coque, de saia arrastando no chão, que apanhava do marido e não podia se expressar, dizendo, pastor, me ajuda, pastor, porque eu estou sofrendo em casa, pastor. Porque nós somos doutrinados a não expor a nossa fraqueza como obreiros. Mas sabe o que foi libertador para mim? Quando eu li nos evangelhos, Jesus no Getsemane, ele se descortinando como um homem, dizendo, meus discípulos, orem junto comigo, porque eu estou sofrendo, a minha alma está aflita a ponto de morte, eu estou sofrendo. Isso foi libertador para mim, ver o meu mestre Jesus dizendo, eu estou sofrendo, orem comigo. Eu disse, porque eu, discípulo de Jesus, não posso dizer as minhas dores, as minhas mágoas, as minhas angústias, as minhas decepções, as minhas frustrações, porque eu, filhinho de Deus, não posso dizer que estou sofrendo em cima do púlpito, dizendo, alguém pode orar por mim. Desde então, eu comecei a abraçar o Evangelho de Jesus, que é libertador. O Evangelho de Jesus me libertou. O Evangelho de Jesus me libertou. E o Evangelho de Jesus te liberta também. Três lições eu acabo, não sei nem que horário que é. Meu Deus do céu. Falta 10 para 9, gente, eu estou terminando já, gente. Primeira lição no deserto: não procure culpados, faça a vontade de Deus. Números capítulo de número 20, verso 4 ao 6. Escute a expressão porque várias vezes. Por que vocês nos trouxeram a congregação do Senhor para esse deserto? Para morrermos aqui, nós e os nossos animais? Verso de número 5. Olha como começa o verso de número 5. Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram a um lugar horrível, onde não existe nada além de sequidão, além de um lugar infértil. No deserto da sua vida, o que é que você mais tem dito? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu e não ele? No deserto da vida a gente procura culpados e não somos nós o culpado.
na busca desenfreada para achar o culpado, eu olho para a esposa e dizer: você não está orando o suficiente. Está na hora de você, mulher que edifica a casa, você precisa orar e jejuar, enquanto eu estou aqui esperando a providência de Deus no café da manhã. Aproveita nessa patotinha, coloca os nossos filhos também de joelho no milho para orar também, porque vocês são os culpados, vocês são os rebeldes dessa casa. Eu não, eu estou sofrendo o que vocês estão fazendo. Quando as coisas não vão dar certo no deserto, eu procuro culpados na minha tenda. Por que, Moisés, você nos tirou? Por que, Moisés? Porque ao invés de olhar para o céu e dizer: Senhor, o que é que o Senhor está me querendo me mostrar? O que o Senhor quer falar comigo? Qual é a lição do dia? Qual é o maná de hoje? Porque maná não se estoca, é pão diário. O Senhor quer falar comigo hoje? Deixa eu entender. Enquanto você não entender o processo de Deus, você vai viver um ciclo vicioso no deserto. Ao invés do seu deserto durar um período curto, você vai viver um ciclo vicioso de anos e 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 anos. E você sempre vai procurar culpado. É o pastor, é o líder da casa de paz, é o ministro de louvor. Eu não consegui pregar, porque o menino não conseguiu tocar direito. Não, eu desafinei, porque está tudo errado, som, microfonia. Não procure culpado. Faça a vontade de Deus, e o processo se encurta. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, a gente entende que a vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E que esse processo é pedagógico, é uma escola de Deus para nós, onde no final, na prova, eu vou tirar 10. E no grande dia, com a prova na mão, Deus dizia assim: vem, meu filho amado, vem cear, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Vem cear, vem cear. Segundo, eu vou resumir a mensagem: se afaste de pessoas murmuradoras com ruídos baixos, e se aproxima-se de Deus e ouça a sua voz. Números, capítulo de número 20, eu vou só ler algumas partes, porque eu estou com o tempo estourado. Números, capítulo de número 20, versos de número 6 ao 8. Diante de tanta murmuração, Moisés e Arão se retiraram da presença do povo. Não dá para ouvir a voz de Deus com pessoas murmurando ao seu lado. Ah, mas eu amo essa pessoa, pastor Sandro. Continua amando, mas peça um tempo de retiro diante dessa pessoa. Se ela não consegue entender o processo de Deus na vida dela, ela vai entender o processo de Deus na sua vida. Um cego vai guiar outro cego. Então ande com pessoas que entendem o processo dela, entende o seu processo. Ande com pessoas que têm intimidade com Deus, que vai dizer: esta prova vai passar, logo vai passar. Deus está preparando o melhor para você. E ele saiu diante do povo, e ele se lançou o rosto no chão. E quando ele lançou o rosto no chão, ele viu a glória de Deus lhe apareceu. Quando você sai diante de um povo que só sabe murmurar, quando você se humilha diante de Deus, diante do deserto da sua vida, tenha certeza que Deus vai se manifestar diante de você. E não somente vai se manifestar, já que verso de número 7,
o Senhor disse a Moisés: Deus fala com você no deserto. Deus só está me renovando para segunda-feira o meu deserto, tá? Fique tranquilo. Moisés, faz o seguinte: pega o seu bordão, sai daí, Moisés, junta este povo, você e Arão, o seu irmão, vai adiante do povo e fale a rocha, e ela lhe dará a sua água. Assim vocês terão água da rocha e darão de beber à congregação e seus animais. A última lição eu encerro. Ministério de Louvor, por favor. Números capítulo de número 20, verso de número 9 ao 12. Eu vou resumir também, não vou ler tudo. Moisés obedeceu exatamente o que Deus lhe ordenou. Verso de número 10, já aqui por favor. Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha. E aqui é a última lição. No deserto, não se precipite, apenas obedeça à voz de Deus. No deserto, não se precipite, apenas ouça a voz e obedeça à voz de Deus. Deus disse para Moisés: reúna o povo, vá, saia daqui, vá diante de uma rocha e fale com ela, e a água vai brotar. O que é que Moisés fez? Juntou o povo. E no verso de número 10, ele vai dizer: Deus não mandou ele falar isso, mas ele estava tão injuriado por dentro, talvez tão indignado com a murmuração. Ele diz o seguinte: agora ouçam, rebeldes. Será que teremos que fazer sair água desta rocha para vocês? Mas Deus não mandou ele falar isso. Verso de número 11. Moisés levantou e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. Deus não mandou ele fazer isso. No seu deserto, o que Deus não mandou você fazer e você está fazendo. Não se precipite, porque a precipitação gera consequências. Verso de número 12. O Senhor disse a Moisés e Arão, disse: vocês não creram em mim, porque eu disse para vocês, vocês não creram em mim. Eu disse para vocês falarem diante da rocha. Vocês não creram em mim, vocês não obedeceram a minha voz. Então vocês não entrarão com este povo nessa terra que eu vou te dar, que eu vos darei. Toda a precipitação que você fizer no deserto sem Deus te mandar, você vai ter consequências graves para você e sua família. Lembre-se que no deserto da sua vida você não está sozinho. Existe uma geração atrás de você olhando para você. Então, se você se precipitar, tenha a ciência, tenha a concepção, tenha a ciência do seguinte: que você e a sua família vai sofrer no deserto. Diante do deserto, não tente resolver aquilo que Deus já resolveu. O deserto é um processo, começo, meio e fim. Se não aprendemos a vivermos nele, nós vamos viver um ciclo vicioso, uma peregrinação cansativa e
desobediente. Ao longo da vida, nós sofremos algumas dores da escravidão e acabamos assumindo o nome desta dor. Mas eu quero ministrar algo sobre a sua vida, porque diante desta dor existem pessoas que assumem uma identidade errada sobre si mesmo. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que você não é o nome desta dor, você não é o nome desta mágoa, você não é o nome deste obstáculo, você não é o nome deste abuso, você não é o nome dessa palavra maldita que foi lançada sobre a sua vida. E eu finalizo esse sermão dizendo uma frase, um trecho de uma canção musical: você me levou para o deserto para falar de amor, me fez passar pelo vale para mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pintou-me um arco-íris, só para me dizer no fim que a sua fidelidade não acabou. Se ponha de pé que eu quero orar por você. Esse coração aqui, Pai, que disse que talvez seria a última noite, que ele iria perseverar, que ela ia perseverar. Mas eu creio que existe um maná renovador nesta noite. E eu declaro nesta noite renovação do Senhor no seu deserto. Você ainda vai passar um bocadinho de tempo, porque Deus quer te mostrar algo que ainda você não viu. Deus quer te falar algo que você não vai ouvir em lugar nenhum, senão no deserto de Deus. Mas eu quero ministrar algo sobre a sua vida. Existe um pão de Deus nesta noite que está renovando as tuas forças. E eu declaro: você não vai cair no meio desse deserto. Você vai se levantar, vai erguer os seus olhos, vai dizer: eu vou prosseguir para o alvo, não vou parar. Vou levantar a minha tenda, vou dizer: estou diante da promessa de Deus. Não vou parar, porque Deus está comigo. Por isso que eu não vou parar. Eu estou diante do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que promete e não fale, o Deus que não dorme, é o Deus que é sombra durante o dia e é nuvem de fogo durante a noite. É um Deus que faz brotar água na rocha, é um Deus que manda provisão no meio do deserto, é um Deus que nos socorre, é um Deus que não deixa faltar nada, é um Deus que anda conosco e o nosso sapato não se falta, é um Deus que anda conosco e nossa roupa não se falta. É este Deus que está andando com você nesse deserto, nesta noite. Sinta esse Deus no deserto com você nesta noite. Erga a sua mão. Erga a sua mão nesta noite. Numa ação profética. Deus está com você no deserto da sua vida. Ele está dizendo: não é voz humana, ninguém vai dizer isso para você. Deus está dizendo: eu sou contigo. Levanta-te, eu sou contigo. Ande comigo mais uma milha, que você vai ver que vai valer a pena. Vai valer a pena, porque Canaã está chegando. Vamos. Levanta. Vamos, levanta. Vamos. Agora, vamos. Levanta, deixa de. Vamos. Arde o coração. É como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Não é que enquanto Jesus falava não é que enquanto Jesus falava o nosso coração ardia. Deixa Deus seu coração nesta noite. Vamos. É Deus que está falando. É o Espírito Santo que traz a presença notória de Jesus em nosso meio. É Ele que fala. Deixa arder. Enquanto nós louvamos, deixa arder.
Eu calei minha